Fala galera, mais um MesaCast, dessa vez para falar da série maravilhosa e linda que é O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu sou Efraim Fernandes e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela, a nossa Arlequina, a nossa Galadriel, Jéssica. Fala aí, Jéssica. Salve galera, tamo aí, vamos acrescentar um pouquinho nessas opiniões sobre essa série que pra mim tá sensacional. E hoje também nós temos aqui o nosso amigo que sempre tem comentários cirúrgicos, né? E antes do Rafael entrar pra falar qualquer coisa, eu preciso dizer uma coisa, Rafael. Eu tô sabendo que você vai ser papai. Poxa, muitas felicidades pra você e pra sua esposa, que essa criança venha com o máximo de energia positiva pra mudar a vida de todo mundo. Encaminhe essa criança pra conhecer Tolkien, Star Wars, Star Trek, Marvel, DC. Traz o que há de melhor nessa vida pra essa criança. Fala aí, Rafael. Obrigado, Efra. E aquilo, né? Já diria Gandalf, na dúvida, segue sempre o seu nariz. Galera. Não acredito. É isso aí, galera. Então, assim, vamos tentar contextualizar um pouquinho. Eu gosto muito dos filmes do Senhor dos Anéis, né? A minha primeira introdução a Tolkien foi justamente a trilogia do Senhor dos Anéis no cinema. Posteriormente, eu também vi a trilogia Hobbit no cinema também, mas eu nunca li Tolkien. Mas eu acho muito bacana, sabe? Esse universo de fantasia, ter um quê medieval e tem criaturas maravilhosas, criaturas fantásticas, né? E eu acho muito bacana essa forma de construção de mundo, que eu acho que é uma coisa que essa série conseguiu fazer. Claro, os filmes sob o comando do Peter Jackson, só que essa leitura sobre o Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder não tem relação, né, com a produção do Jackson, mas ainda assim, por mais que seja uma história que se passe aproximadamente uns 1000 e tantos anos, talvez 4000 anos, se eu não me engano, vocês me corrijam aqui depois, seja uma história prévia ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis, eu acho que eles conseguiram trazer bastante coisa que é muito Tolkien, e eles tentam ali fazer com que quem viu os filmes e quem vai conferir a série agora se sinta no mesmo universo, né? Então vamos tentar contextualizar aqui. A gente é apresentado pela Galadriel, a jovem Galadriel, né? Uma versão mais jovem dela. Ela perde o irmão, né? Por conta dessa luta entre os elfos e Morgoth, e ela perde o irmão, né, por conta das forças opressoras do Sauron, né, e então fica essa coisa, ela precisa caçar o Sauron, ela tem no coração, ela sente no coração dela que o Sauron ainda está vivo, e ela tem que se provar pra galera. Ela é uma general, se eu não me engano, né? Ela é líder de uma guilda de guerreiros, e ela tem que ficar se provando, dizendo, cara, o cara ainda tá aí, ele não desapareceu, e a galera simplesmente tá cagando pra ela. Quais são as suas impressões para esse primeiro episódio? Eu achei que apresentou tudo muito bem, contextualizou tudo muito bem. Eu queria saber de vocês o balanço que vocês fazem sobre esse primeiro episódio. Jéssica, vamos começar com a nossa Galadriel. Claro, bora lá. Então, primeiramente eu sou meio suspeita, né, pra falar do primeiro episódio, porque ele já vem apresentando a Galadriel, e eu sou muito fã dela, né? Já apresenta ela como a guerreira que ela é, assim como o Efra disse pra gente, eles deixam o público, o novo público que está conhecendo agora, muito confortável, não precisa ter tantas informações sobre Senhor dos Anéis e tal, ele vai conseguir entender o que está acontecendo. Eu acho que o primeiro episódio construiu bastante ali os personagens, né? Deu uma introdução bacana pra gente conseguir entender o que vai rolar adiante. Em relação a cenário, figurino, todas essas coisas, logo no primeiro você vê que foi algo muito bem trabalhado, né? Você já consegue ter uma impressão do que vai vir adiante. Ao mesmo tempo que eles apresentam a série ali no primeiro episódio, eles colocam muitas dúvidas que fazem a gente querer assistir um episódio atrás do outro, assim, incessantemente. Vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente, senão já coloco toda a minha opinião aqui. Eu acho que, cara, o primeiro episódio é incrível. Quando aparecem as árvores, né? Assim, é um quadro lindo, maravilhoso, aquele mundo ali. E você falou aí da Galadriel, ou Galadriel, né? Como falam na série, né? Galadriel. Mas já foi o alvo de discussões, né? Porque muita gente, tipo, mas a Galadriel não é guerreira, estão botando Galadriel guerreira. Aí parte da comunidade está dizendo que destruiu a personagem, e outra parte dizendo que não, porque nos livros está escrito lá que o Tolkien diz que ela teve feitos atléticos. Os outros falam, mas feitos atléticos é corrida, é salto, não é batalha. E eu entendo as duas formas de pensar. Às vezes eu acho que as pessoas têm que começar a curtir o que está sendo apresentado, aproveitar que foi feita uma série desse nível para, sabe, cara, e como
produção, assim, eu acho que eles acertaram em trazer inicialmente 3 personagens, que tem um quarto aí que a gente não sabe se é ou não, mas tudo indica que seja. 3 personagens que o público das trilogias já conhece. Então você trazer o Elrond, a Galadriel e o Sauron como vilão, são pessoas em comum que estão lá na trilogia do Peter Jackson e estão na trilogia do Hobbit, de certa forma. Então eu acho que ter esse vínculo, e aí, poxa, são os elfos, são a galera que veio lá da Primeira Era. E eu achei o primeiro episódio, assim, ele, na verdade, toda a série, ela é feita um grande filme de 8 horas, assim, né, digamos. Muita gente não gostou. Acharam que ficou lento, porque as coisas vão desenvolvendo bem devagar, mas isso é um pouco da literatura do Tolkien. Eu estava até lendo uma passagem aqui agora para procurar uma frase específica no Senhor dos Anéis. Eu tô assim, gente, quanto tempo eles demoraram dentro de Múria? Porque aqui vai uma página, vai outra página, vai outra página, vai outra página. Então, assim, eu acho que em termos de mundo, é muito rica. Ele te apresenta uma Terra-média diferente daquilo que a gente via lá no Hobbit, viu na trilogia do Peter Jackson do Senhor dos Anéis. Então é muito bom para a gente se ambientar nessa mitologia. Sobre a Galadriel, eu achei assim, que a personagem, ao longo da história, ela vai crescendo. Então ela vai se tornando um pouco mais parecida com a Galadriel da Kate Blanchett. E no começo é entre aspas, tá? Apenas uma menininha mimada que tá com raiva, tá com bronca, tá correndo atrás de vingança, e com o tempo ela vai se conhecendo e entendendo um pouco melhor e dá lampejos aí da Galadriel da Kate Blanchett que a gente conhece lá na frente. No final, Morgoth foi derrotado, mas não antes de muito sofrimento. Pois seus orcs se espalharam por todo o canto da Terra-média e se multiplicaram ainda mais sob o comando de seu mais dedicado servo, um feiticeiro cruel e ardiloso. Seu nome era Sauron. Meu irmão jurou encontrá-lo e destruí-lo. Mas Sauron encontrou primeiro e marcou sua carne com um símbolo cujo significado os nossos maiores sábios não puderam decifrar. É uma interação que eu gosto muito. Eu não conhecia essa atriz, né? Inclusive o Dalton, que é um colaborador nosso, ele falou até para ver um filme de terror dela chamado Saint Mound, eu não sei pronunciar, e ele me recomendou, porque essa é uma atriz que ela tem uma atuação muito segura, né? Por mais que as pessoas não gostem da personagem, né? Mas o Dalton me recomendou esse filme, né? Para conhecer um pouco dela, né? Ela é galesa, se eu não me engano. Eu acho que ela tem uma atuação muito segura, a série é muito cadenciada, de fato, eu acho que esse ritmo pode não agradar todo mundo, mas eu fiquei tão imerso na série, eu fiquei tão imerso com as maravilhas que a série apresenta, por exemplo, Númenor, cara, Númenor eu fiquei de bobeira quando eu vi todo o visual de Númenor. Então eu entendo que a série tem ela tem um ritmo um pouco mais cadenciado, a personagem é construída aos poucos, pode ser até que esse núcleo de Númenor, por exemplo, ele demore demais ali para quem tá acostumado com uma coisa mais dinâmica, mas eu gostei bastante do que estava sendo apresentado. E uma coisa que eu gosto nessa série é a interação que a Galadriel tem com o Elrond. O Elrond foi interpretado lá na trilogia do Senhor dos Anéis e também no Hobbit, né, que ele apareceu no Hobbit pelo Hugo Weaving, né, que é um puta de um ator, e aqui ele é interpretado por um outro ator, uma versão mais jovem. Eu gosto dessa dinâmica entre esses dois, né, ele é o BFF da Galadriel. E a gente vê, inclusive, né, uma outra questão aqui que eu acho bacana, quando eles vão retornar para Valinor, né, eu sempre tive a impressão de que os elfos são aquela figura de seres altamente, como é que eu posso dizer, evoluídos, né? Quase como anjos na Terra, e eles vão voltar para Valinor. E aí tem aquela cena que eles estão na embarcação e na hora H, a Galadriel resolve pular do barco. Literalmente ela pula do barco. E aí a primeira coisa que eu pensei, cara, ela vai pular do barco ali, cara, aos 48 do segundo tempo ali. Alguém ali, obviamente, vai resgatar ela, vai acontecer alguma coisa, porque ela pula em alto mar. Eu achei isso, num primeiro momento, eu achei isso um pouco cagado. Fica assim, mano, a menina tá lá no meio da parada, ela se joga no mar. Eu não sei se isso tem no livro. Isso foi adaptado de forma como acontece no livro, ou teve uma modificação? Sabe dizer, Rafael, já que você é leitor? Bom, acho que primeiramente a gente tem que lembrar que não existe livro, né, de Anéis do Poder. É uma lacuna que até os próprios escritos do Tolkien têm, porque o Tolkien escreve pouco sobre a Segunda Era, ele dá só coisas pontuais,
não tem, digamos, uma história efetiva se passando naquele momento. E eu acho que, dentre as coisas que eu poderia destacar, que eu achei sobre esse quesito necessariamente, é que eu achei desnecessário essa sequência. Por quê? Porque a gente sabia que a Galadriel não ia. Porque ela tá 3.000 anos depois lá em Lothlórien. Então, eu entendo que como narrativa, você dizer que ela foi exilada, sua jornada acabou, e para ter aquela cena, para a história se desenvolver, para ela encontrar a pessoa que ela encontra, que depois a gente descobre quem é, eles colocam isso aí para acontecer. Mas isso distorce um pouco do plano principal do vilão da série. Que é tipo assim, quer dizer que eu já sabia que ela ia me levar lá, ou ele adaptou o plano a partir do momento que encontrou com ela? E por que ele estava lá naquela posição? Então meio que tipo assim, quebra a ideia e joga muito no acaso. Então quando eu vi essa sequência, eu falei assim, cara, ela não vai embarcar, ou ela não vai entrar em Valinor, ela não vai ser, entre aspas, arrebatada. Porque ela vai voltar, ela tem que estar em Lórien para dar os presentes para a sociedade como um todo. Então, esse ponto em si eu achei um pouco desnecessário, mas assim, não tem isso, não lembro de ter lido e não vi nenhum ponto a respeito da Galadriel embarcando e mergulhando na água, isso não tem. Eu pensei exatamente um pouco parecido com o Rafa, né? Tipo, a gente sabia que ela não iria, mas criaram ali toda aquela cena. Acredito eu que fizeram toda essa cena porque ela era, assim, ir para Valinor é algo muito honroso, né? Para um elfo. Seria ali o local sagrado dele. No caso, você me corrija aí, Rafa, se eu estiver errado. Mas ela teve a oportunidade de ir, né? Seria digna de ir, mas ela mesma não sentiu isso. Ela sentiu que a missão dela não estava cumprida, né? Que faltava algo. Que ela mesma sentiu que não era merecedora de ir até Valinor. E por isso ela saltou. Eu acredito que fizeram isso para já formar isso na personalidade dela, para quem fosse assistir, tipo, nossa, ela poderia ter ido, mas não foi, porque ela sentiu que tinha ainda algo ali para cumprir na missão dela, né? O sentimento eu acho que é basicamente esse, do tipo, ela não se sentia merecedora, mas é aquela questão do quando você faz coisa prequel, né? Ou seja, você sabe aonde os personagens estão. Então, quando você sabe o que vai acontecer com esses personagens, acaba tirando o senso de perigo. Sim. Então você sabe que a Galadriel não vai morrer, você sabe que o Elrond não vai morrer, sabe que o Sauron não vai morrer. Então, assim, eu acho que quando você faz isso, eu entendo, e eu concordo com você, para a construção da personagem, ela não se sentiu merecedora, porque Valinor, ir para Valinor é uma dádiva. Ou seja, você foi agraciado com a graça máxima de poder descansar nas mãos dos Valar. Mas eu acho que justamente pela gente já saber o futuro, tipo, algumas coisas acabam sendo desnecessárias. Sim, não que mas seja ruim, pelo contrário. Claro. Achei a série bem desenvolvida e é bom ver esse crescimento da Galadriel. Mas aí tu fala assim, já sei, não vai acontecer nada. Sim, mas eu acredito assim também que nós que conhecemos, né, a história e tal, nós sabemos. Mas aí você imagina o público que não assistiu O Senhor dos Anéis e que não leu nenhum dos livros, você entende? Então eles ficavam tipo assim, nossa, ela é, com perdão da palavra, ela é fodona, ela conseguiu, ela vai descansar, vai acontecer alguma coisa lá, ou depois. Acredito que quem assistiu a primeira vez pensou isso, né? Claro, nós ficamos aqui, vai adiantar de nada, vai acontecer alguma coisa, ela não vai seguir adiante, vai vir o Sauron, vai vir não sei quem, a gente já imaginou um monte de coisas, mas o público não. O público ficou assim, essa é a mina. Quero ser igual ela quando crescer. Mais ou menos isso, entende? Sim, e você tocou num ponto, assim, desculpa até, Efra, tá seguindo a história aqui, mas você tocou num ponto que é importante, que é tempo, né? A trilogia original fazem 20 anos. Então, assim, tem gente que nasceu, que tá assistindo agora e não viu, assim, no cinema, Sim. não tava hype, não tava... Quando o Senhor dos Anéis fez aquele boom, nem existia. E a trilogia do Hobbit, ela começou muito bem, foi decaindo. Então, assim, ficou meio, sabe? Então, eu acho que, realmente, você falou, tem profunda razão em dizer que, tipo assim, para quem não viu O Senhor dos Anéis, para quem
tá só assistindo a série ali e depois vai procurar, realmente você dá aquele drama pra história, mas isso aí você não tem nada a tirar, não. Perfeito, sua colocação. Eu gosto muito, eu acho interessante a dinâmica entre ela e o Halbrand, né? Apesar de eu achar o Halbrand um personagem super chato, né? Talvez seja, sei lá, por conta da limitação do ator, enfim. Eu gosto dessa interação entre ela e o Halbrand, né? E o Halbrand está diretamente ligado com o núcleo das Terras do Sul, que posteriormente vira Mordor, né? E a gente tem ali no núcleo das Terras do Sul, né? As Terras dos Homens, né? A gente tem aí alguns personagens que são apresentados. A gente tem o Arondir, que é o elfo, a gente tem a Bronwyn, a gente tem o filho dela, né, que tem aquela coisa do filho dela, né, que eu acho que não foi tão aproveitado na série, mas tenta dar uma certa importância para ele porque ele acha a espada. Prós e contras, o que vocês acham que funcionaram, o que funcionou e o que não funcionou? Você falou do filho dela, né, que tentaram dar uma ênfase aí no moleque. Não gostei, aí vem a parte que eu achei um pouquinho, desnecessária, achei um pouquinho maçante. Ok, ele achou ali a espada, a daga e tal, mas achei um pouquinho maçante. Gostei do Arondir, né? Achei ele um personagem forte. Ela também, por segurar ali meio que segurar um pouquinho a bomba ali, de representar ali os homens, né, no caso. Gostei um pouquinho das Terras do Sul e tal. Você disse que depois as Terras do Sul se tornariam Mordor, né? Essa a colocação aí. Mas é só uma pequena parte ali das Terras do Sul que se transforma em Mordor, né? Não ela por inteiro. Mas isso aí a gente vai desenrolar um pouquinho mais pra frente, senão eu acabo dando spoiler. Não, pode liberar spoiler, que a gente não tem problema não. Mas você falou das Terras do Sul, primeiro, Halbrand. Realmente, ele até é dito, né, que é um personagem que é feito para a série. Não existe nenhum registro que... Cara, a gente vai ter que falar do spoiler. Sim, é o jeito. Pode? Solta o spoiler. Mas vai então, com gente, calma. Tá, vou tentar, devagarzinho, né? O Halbrand, né? Halbrand. Ele não é o Halbrand. Ele é um outro personagem que tá ali disfarçado, se passando por esse nome, Halbrand. Eu lembrei do Viggo Mortensen, né? As pessoas estavam comparando muito ele com o Viggo Mortensen, com aquela coisa, o retorno do rei e tal. É muito wannabe do Aragorn e tal. E no final ele tá mais pra Anakin Skywalker. Isso. E assim, sendo que não existe, entre vários nomes que essa pessoa assume na série, não existe esse personagem. Inclusive, até no 8º episódio a gente tem a revelação de quem é de verdade, e muita gente ficou perguntando, mas esse personagem, ele tem um papel crucial nessa parte, e cadê ele nesse lugar? Aí eles transformaram no Halbrand fazendo isso. Eu não gostei. Também não. Eu acho que eles poderiam, desde o começo, usado o nome que ele vai usar. Gente, Halbrand é o Sauron. Adoro. Chega de tentar ficar enrolando. É o Sauron disfarçado ali de Halbrand e tal, de um homem de humano. E assim, ele, se eu não me engano, é o Núvatar, não. Qual é o nome que ele tem quando ele tá ajudando? Esqueci o nome, gente. Desculpa, é muito nome do Senhor dos Anéis. Mas ele se disfarça e ele ajuda a criar os Anéis do Poder se passando por uma pessoa que tem um nome. Quando eu tô vendo ele lá no 8º episódio ajudando a fazer os anéis, eu falei, cara, é o Sauron. Mas assim, ele não é o Halbrand nesse momento. Ele tá se fazendo de uma outra pessoa. Então, eu fico assim, cara, pra que tirar um momento que é um pouco importante da mitologia, de usar e não... Eu acharia muito mais... Eu entendo que eles não querem entregar. Eles quiseram guardar essa surpresa até o último episódio. Até porque... No último episódio fica aquela dicotomia, né? Que abre com uma pessoa sendo chamada de Sauron, você é o Sauron e tal, que na verdade não é. O Sauron é o Halbrand. Só que eu acho que eles poderiam fazer o que... A gente vê algumas séries, sabe? Tipo assim, quem conhece a mitologia, sei lá, quando ele chegou lá no episódio 7, Halbrand e tal, não, esse não é meu verdadeiro nome, meu nome é tal. E assumir como um nome que ele vai usar para poder... convencer ali os elfos, enganar os elfos para poder fazer os anéis, sabe? Tipo assim, quem tá na história não vai saber quem é ele, mas a gente que é fã vai saber. E quem não leu Tolkien não vai fazer diferença.
Agora eu tô assim, pô, Hellbrand, eu tô assim, cara, e quando falar o Sauron, eu falei assim, aí perdeu essa oportunidade. Mas sobre os núcleos da Terra do Sul, que a gente acabou falando do Hellbrand, e assim, muito limitado, eu acho que a atuação do ator mesmo, ele não me convenceu em nenhum momento, nem como guerreiro, nem como rei renegado, perdão, nem como alguém que não quer ficar no trono, não quer reinar, quer se exilar, não quer nada, não pareceu angustiado, não apareceu preocupado, não apareceu nada, o cara sem sentimento nenhum. Uma planta, até o Barbárvore, que é um ente, tem mais emoção e sentimento do que ele. Ele é muito sem sal e nem açúcar, né? É sem nada, descartável. A cara de raiva dele, a cara de feliz é a mesma cara. E falando em geral aí das Terras do Sul, eu gostei muito de como foi usada para a criação de Mordor, ali aquele contexto. Gostei muito deles abordarem esse lance dos humanos que lutaram por Morgoth, porque aí a gente pode pegar no paralelo de vida, que são quem perdeu as guerras, quem perde as guerras. Como, assim, pegar aí a Alemanha, da Primeira Guerra que saiu derrotada, qual é o sentimento desse tipo de povo? Então eu achei interessante. E de estar sempre sendo ali vigiado pelo... Aí eles trouxeram Arondir, né, como uma torre, um posto élfico avançado, que ficarem sempre vigiando, sempre vendo se está tudo no lugar. Eu gostei muito dessa parte. Eu adorei o Arondir. Eu acho que a gente depois vai falar um pouco do personagem em específico, mas eu gostei dele. Eu gostei da menina, que eu esqueci o nome agora. Bronwyn. Eu gostei muito da trama dela. E sobre o Theo, eu acho que visivelmente é um personagem que eles querem usar, tipo, numa segunda temporada. Querem desenvolver alguma coisa. Inclusive, acho eu acharia interessante que ele fosse um dos Nazgûls mais pra frente. Nossa, aí seria bacana, porque nessa temporada não desenvolveu muito, não. Ele já tem a marquinha no braço, né? Ele fez ali a espada se manifestar, então ali já tem um lado sombrio da força nele ali. Teve a sua importância, mas eu acho mesmo que eles vão segurar para desenvolver na segunda mesmo. Até porque, né, no último episódio eles não aparecem, sabe? Tipo, eles estão lá indo com a comitiva, indo encontrar lá o que futuramente vai ser Gondor, né? E eu achei que, poxa, seria legal eles chegando lá e a gente ver isso. Eu achei que eles ficaram meio que perdidos nesse churrasco aí. Tipo assim, simplesmente sumiram, descartaram eles, assim, como se... Tanto é que depois eu parei pra pensar, caramba, esse núcleo do Theo, o Arondir e a Bronwyn, caraca, os caras nem apareceram. Tipo, só depois eu fui me dar conta. Então, eu achei que pecou um pouquinho nisso, né? Tentar dar um desfecho para eles, mesmo que fosse breve ali nos últimos episódios. Pensando nessa questão da segunda temporada, sim, ok, bacana. Na primeira, não fui muito com a cara dele, do Theo, tanto que eu acho ele meio mala, né, como já havíamos comentado. Para ele se tornar pelo menos um Nazgûl, eu vou dar aqui meus créditos a ele, ok, bacana. Aí eu vou gostar. Mas se for simplesmente por alguém que achou ali a adaga e ficou por isso mesmo, pra mim a mãe dele é muito mais importante do que ele, no caso. É importante ter a adaga, que na verdade a adaga é só uma chave, né? Quando a gente fala da história. Por isso que eu não achei ele tão importante assim, né? Eu queria puxar aqui o Adar, né? Que é o tio do Jon Snow, que tá agora na série do Senhor dos Anéis. Num primeiro momento eu achei que ele poderia ser a figura do Sauron. Eu acho que ele é o primeiro elfo que se torna orc, né? Tanto que chamam ele de senhor, chamam ele de pai e tal, não sei o quê. E aí eu desconfiei. Aí vamos lá. Tem um diálogo que eu acho muito bom, que é quando ele tá capturado já. Ele tá lá nas Terras do Sul, né? No Southlands. E a Galadriel tá ali, né? Dialogando com ele, né? E a gente já percebe que já existe um lado sombrio na Galadriel, porque ela tá movida por tanto ódio. Tanto é que até o Adar, ele fala, né? Parece que eu não sou o único elfo a tá aí nesse caminho torto da vida e tal, porque o mal também tocou você. E aí, quando ela tá pra matar o cara, quando ela tá pra matar ele, aí chega quem? O Halbrand. E aí a Galadriel vai embora. Aí, meu irmão, foi aí que eu desconfiei de que o Halbrand poderia ser o Sauron, porque o Adar vira e fala: e você, quem é? Ele não só não responde, o Halbrand não só não responde, como ele fica de costas o tempo todo, como se ele estivesse ali, eu estou contendo um segredo. Sabe? Foi muito sutil, foi muito sutil. Foi aí, eu não digo que eu tive certeza, mas foi nesse momento, após esse diálogo, esse silêncio que se manteve, né, que dele não responder quem ele era, que eu desconfiei que ele poderia ser o Sauron. Não sei se vocês tiveram essa percepção, porque até então eu tava pensando, pô, será que é o astronauta, né, o cara que caiu do céu, né, o David Bowie lá que caiu do céu, ou é de fato o Halbrand? E aí, quando ele não responde nada, quando perguntam quem ele é, foi aí que eu fiquei, cara, eu acho que esse cara aqui é o Sauron, e o cara que caiu do céu
ele pode ser qualquer mago, ele pode ser o Gandalf, ou pode ser qualquer outro mago. Então, além disso que você falou, ainda tem outros quesitos, outras dúvidas que estão aqui na minha cabeça. O que acontece? Antes dele ser capturado, o Adar, né, que ele caiu do cavalo e tal, aí o Halbrand chega e tenta matar ele, né? Coloca ali a lança no pescoço, algo que eu não me lembro mais qual era a arma utilizada, mas coloca ali. E a Galadriel não permite, né? Só que aí, tipo assim, o Adar já havia falado para Galadriel que matou o Sauron, certo? Tenta acompanhar aqui o meu pensamento, minha linha de pensamento. Ele tinha dito que tinha matado o Sauron, né? Pode ser que os dois tretaram e ele achou que realmente tinha matado o Sauron e ele quis tomar ali o comando, né, da situação, dos orcs e tal. Tipo assim, eu vou me tornar o Sauron agora. Pode ser que isso tenha acontecido. Ou pode ser o quê também? Que ele tenha feito só uma encenaçãozinha ali na frente da Galadriel e os dois são amigos. Por quê? Porque nesse diálogo que eles tiveram ali no celeiro, quando a Galadriel tentou matá-lo e o Halbrand não permitiu, quando o Adar estava amarrado lá no tronco, lá no negócio, aí eu já fiquei pensando o quê? Que ele que soltou o Adar, porque depois passa a cena, quando já estava tocando fogo em tudo ali, e o Adar tinha se soltado. Então quem libertou o Adar? Sendo que o Halbrand estava lá, a Galadriel saiu, e o Adar perguntou, quem é você? Você entende? Pode ser que ele tivesse achado que realmente matou o Sauron, mas o Sauron estava vivo ali. Sei lá, fiquei meio perdida nessa situação. Vê se vocês conseguem me entender. Tem uma cena muito breve, antes de dar a palavra pro Rafa, tem uma cena muito breve em que, depois que eles ganham, né, a batalha lá nas Terras do Sul e tal, o Halbrand, ele é apresentado como o retorno do rei, né? É o retorno do rei. Então, ele é o senhor de não sei o quê. Aí você é? Aí ele faz aquela cara, né, tipo, hesitante. Eu sou. De certa forma, não deixa de ser, né? Porque ele voltou, né? Sim. É um rei torto, né? Um rei das trevas que tá voltando e tá ali reivindicando que ele acha que ser uma terra dele. Então, de uma certa forma, sim, é um retorno do rei. Não é o que a gente esperava, né? Não é que os mocinhos esperavam, mas de certa forma é. Mentira, ele não mentiu, né? Na cabeça dele, ele é o rei, então. Mas eu acredito, assim, a gente tem que lembrar que o Adar, né? Ele não é submisso ao Sauron. Sim. Ele é um submisso a Morgoth. E por que eu tô colocando isso? Porque, assim, quando lá no episódio 8, o Halbrand fala, a Galadriel vai falar assim, você lutou com a gente. Não, eu ajudei a derrotar um inimigo em comum. Sim, bem lembrado. Ou seja, então assim, eles realmente podem ser rivais, porque o Morgoth, ele tinha outros seguidores, ele tinha outros servos. Inclusive, na mitologia fala que, né, o Sauron, ele é um Maia, tá? É a mesma classe, é tipo um semideus, digamos assim, para deixar bem assim, tem os Valar, que são os deuses, os Maias, que são tipo semideuses, né? E o Sauron é um Maia ou Maia. Então, ele, teoricamente, é um servo de Morgoth, que é um Valar. Mas pode ser que, já que o Adar foi dito aí como o primeiro elfo que foi corrompido, né, se tornou orc, eles não necessariamente podem ser tipo amigos. E aí é papo de império, sabe? Falando de Star Wars aqui, que você tem um imperador e tem várias outras pessoas que uma não tem nada a ver com a outra. O Tarkin não suporta o Darth Vader não suporta o Tarkin, cada um tem um modus operandi diferente. Eu acho que pode ser realmente duas coisas diferentes. E aí eu acho importante a gente comentar aqui uma coisa que pegou, né? Que foi o Arondir, que foi a questão do elfo negro e tal, que não sei o que, porque a gente tá falando desse núcleo. E, cara, para quem tiver curioso, dá uma olhada, tem até naquelas Wikipedias, né, feitas de fã. Então, tipo assim, tem a Wikipedia só do Lorde do Senhor dos Anéis, e nos sites especializados vocês vão ver que existem diferentes espécies de elfo. Então, assim, tanto é que o Arondir é, entre aspas, assim, um elfo silvestre. É um elfo que não foi para Valinor e não voltou depois da queda, sabe? Digamos assim, os elfos todos nasceram no leste e eles tem 3 famílias que migraram para o oeste, até Valinor. E tem outros que não fizeram a travessia, não saíram na Terra-média para lá. E esses elfos ficaram na Terra-média. E o Arondir é um desses elfos. Porém, alguns elfos ficaram no leste.
E esses elfos que ficaram no leste, que não pararam nem na Terra-média e não foram para o oeste, foram para Valinor, foram os que Morgoth foi atrás. Foram desses que os Morgoth começou a trabalhar neles até se tornarem os orcs. Então, nessa cena aí, a gente tem 3 tipos de elfo. Tem a Galadriel, que pertence aos elfos que foram para Valinor, e depois que teve a guerra e Valinor virou tipo um reino celestial, voltaram para a Terra-média. E tem os elfos que nem saíram da Terra-média, que é o Orondir, e tem os que foram corrompidos, que são lá o Ardar e essa galera. Então, é bacana a gente mostrar esse tipo de coisa, porque tem elfos que têm pele cinza. Então, talvez a galera utilizou... Quer dizer, tem elfos que são louros, tem elfos que têm cabelo preto, tem elfos que têm pele cinza. Então, eu acho que usaram esse meio para, tipo assim, vamos transformar os elfos silvestres em elfos negros para poder aproveitar que há uma brecha e fazer esse tipo de transposição. Eu achei importante, eu acho que quem criticou só tem merda na cabeça, desculpa. Pegando por essa questão aí dessa representatividade, eu lembrei também da Browning, né? Browning, a mãe do Theo, que ali também tem muita representatividade do que a gente chama de empoderamento feminino, né? Eles chamam isso. Pode ser que, tipo, bacana, não tá no livro, ou bacana, mas se tratando de uma série que vai ser transmitida no ano de 2022 e que a gente fala muito sobre isso, sim, né? Tem que chamar um pouquinho disso, porque é público. Vamos falar um pouquinho de atualidade, né? Modernidade. Como é tudo moderno, então eles vão querer puxar uma coisinha ou outra. Por mais que os fãs um pouquinho mais chatos não gostem disso, né? Os fãs mais fiéis à literatura e não à parte cinematográfica da coisa. E aí, Jesse, eu já até falei uma vez aqui num cast anterior, cara, se você quer a tua Galadriel original, você tem os livros. Sim, sabe? Volta lá pros livros, né? Eu Tá lá intacta do jeito que Tolkien imaginou e escreveu. Agora, eu acho que a burrice não dá se abrir a essa possibilidade. Até porque quem transformou o elfo lourinho, bonitinho, foi o Peter Jackson com a trilogia original. Então, assim, até aquilo lá, você não tinha uma representação exata, a não ser que fizeram esguios, alguns loiros, mas não diz se é preto, se é oriental, se são índios, indígenas. A gente começa a ver um pouco mais de um elenco multiétnico, né, multifacetado. A gente vê isso mais no Hobbit. Parece que o Peter Jackson se tocou, né, e falou, não, peraí, preciso colocar pessoas de outras etnias aqui. A gente vê gente oriental, pessoas orientais, a gente vê pessoas negras, a gente vê pessoas pardas, né, vamos botar assim. Então eu acho importante isso, porque, cara, a representatividade é importante, entendeu? A série, eu acho que a série, ela tem um ponto muito forte, que é justamente sobre representatividade. A gente vê pessoas de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes aparências, né? Eu acho que isso tudo ajuda a criar um mundo mais rico. E aquela coisa também, né? Isso não se perde o conceito da história sobre o Senhor dos Anéis, né? Que tem conceitos universais ali que pode dialogar, todo mundo pode interpretar aquilo, é feito para todo mundo, sabe? É fantasia, é imaginação, são seres fantásticos, é uma leitura feita para todo mundo, então não tem por que não ter. Então, para a galera que está se incomodando com isso, sinto muito, mas acostume-se, porque isso vai ser mais comum daqui para frente. Sim, vai ser trabalhado muito mais nas outras temporadas, acredito eu. Show! Eu gosto muito da cidade, da ilha de Númenor, né, cara? Eu acho que é tudo muito... As cores são lindas, cara. Acho que o trabalho de fotografia para apresentar, o design de produção, a fotografia, a luz, cara, tem uma luz maravilhosa essa série. Em Númenor isso fica muito claro, né? Tudo muito lúdico, tudo muito... É quase como se a gente estivesse num outro plano, sabe? E eu vi gente reclamando que parece que demorou-se muito tempo em Númenor, né? Por conta, de novo, desse ritmo mais cadenciado da série. E a gente vê ali a Rainha Regente, né? Ela tem uma certa aversão aos elfos, né? E eu tive a impressão de que ela muda de ideia muito rápido para ajudar a Galadriel, né? Porque assim, ela tem as visões dela, né? E ela vê, né, Númenor sendo destruído e tudo mais. E aí quando a Galadriel tá indo embora, né, para seguir caminho dela, ela interpreta, né, como um sinal, né, que ela vê as folhas brancas das árvores caindo, que é uma cena belíssima, por sinal. E ela interpreta aquilo como um sinal dizendo que ela deve dar apoio a Galadriel. Vocês acharam que ela mudou de ideia muito rápido
assim, que ela tava tão convicta em não ajudar, e de repente ela, partiu Terra-média. Vocês acham que ela é muito rápido? Bom, eu não acho que tenha sido uma questão de agilidade, de trocar, de mudar de ideia muito rápido. Eu acho que ela analisou ali, ela examinou a situação, né? Ela viu ali na Palantir, que é aquela bola que ela vê, que ela tem ali as visões, que no caso não são visões, são profecias, que ela vê que acontece ali, né? Se a gente fala visões, a gente tem a certeza do que vai acontecer, mas não. É uma profecia, algo assim mais mágico na situação, né? E ela se coloca muito ali no lugar de, tipo, no próprio lugar dela, de rainha. Tipo, poxa, tenho que tomar aqui a decisão. Ou eu toco foda-se, ou eu vou ajudar, né? Tipo assim, vai cair tudo sobre mim, sobre a minha responsabilidade. E falando assim um pouquinho também, assim, da fotografia, da luz, eu achei sensacional, acho lindo. Eu me arrepio todinha quando eles chegam assim em Númenor. As pessoas, né, do reino, os moradores do reino, acho tudo maravilhoso, tudo bonitinho. Até então parecia capaz, reinava ali, nada iria acontecer. Ela toma muito conta disso, né? Mas não achei que demorou, achei que ela tomou, inclusive, a decisão certa na situação. E é isso. Eu acho também que ainda vai ser mais trabalhado isso pra frente, né? Quando você pega Númenor e dá aquela panorâmica inteira, assim, você vê, cara, que coisa grandiosa. Porém, eu não gosto do figurino de Númenor. Eu achei muito Game of Thrones, assim. A galera falou muito aí zoando novela da Record, mas tá no nível novela da Record mesmo, sabe? Não de qualidade, mas eu achei muito colorido. E eu entendo, tá? Eu entendo que a ideia é mostrar que é um povo que está evoluído culturalmente, de você falar que tem arquiteto, tem engenheiro, tem N coisas, e faz um bom contraponto, como eu falei, dos humanos da Terra do Sul, que vivem, tipo assim, naquela baixa idade média, com o pessoal lá na lama, tendo que caçar, e eu gosto desse contraponto, como Númenor é rica, como o Númenor é brilhante, como o Númenor parece estar todo mundo feliz o tempo inteiro, e como as Terras do Sul é tipo o pessoal acabado, com lixão. É o contraste, né? É o contraste. Parece que a galera de Númenor tá sempre vivendo um comercial de margarina, né? Tudo é lindo, maravilhoso, né? Porra, é tá foda, tudo né? bonitinho, Depois nada vai acontecer. Exatamente. Eu entendo isso, mas eu não gostei do figurino. Eu acho que a parte política que eles tentaram colocar bem fraca. Eu achei tipo, comprou para poder destruir o rei, tá? A rainha, tirar alguns e tal. Eu achei bem desnecessário. Tolkien não fala muito sobre isso, né? Como um todo de conspiração interna para destruir reis, né? Não tem muito isso. Mas eu entendo, mas não curti muito. E realmente é bem parada a história lá. Prende Galadriel, solta Galadriel. Galadriel quer, vamos lá de qualquer jeito. Aí não, vamos expulsar Galadriel. Galadriel vai embora. Não, Galadriel, volta. Você não vai embora sozinho. Vai embora com um monte de gente. A história ali, ela dá uma travada. E ela não desenvolve. Ou seja, serve-nos para apresentar Isildur, serve para nos apresentar Elendil, mas que são personagens que estão lá na trilogia do Senhor dos Anéis. O Isildur ele vai virar um dos reis, né? Ele é incumbido de destruir o anel, né? Uma coisa assim, mas ele acaba pegando o anel pra ele, algo assim, né? É Ele isso aí, corta o dedo do Sauron e é incumbido de destruir. Porém, ele vai, enfia no dedão dele e acaba com a bagaça toda. Nesse núcleo de Númenor, a gente também vê o primo, acho que é o primo da rainha regente, que ele, é uma cena que ele tá conversando com uma outra pessoa, não sei se é filho, sobrinho e tal, que ele começa a contestar, mas pô, você tá dando apoio pra rainha, e a rainha tá ali do lado de uma elfa e tal, não sei o quê. E aí ele deixa claro, se a rainha quer entrar na guerra para ajudar os elfos, show. Eu tô entrando na guerra para fazer uma aliança com os homens, e assim que a gente ganhar a guerra, a gente vai dar um jeitinho de botar os elfos no lugar deles, e a gente vai ter uma aliança muito forte com os homens, né? Então, eu senti que vai rolar uma intriga ali que talvez seja aproveitada numa segunda temporada, quem sabe, ou uma temporada mais à frente. Eu senti que eles quiseram dar uma certa importância para esse personagem, mas ele ainda, eu não senti muita firmeza nele, embora ele tenha deixado claro ali naquela cena breve o que ele quer fazer, né? Ele quer fazer ele é tipo um Skrull, né? Ele tá infiltrado ali, e no momento certo ele vai dar o ataque para, tipo assim, separar de vez os homens dos elfos. Então, é a única cena que pra mim realmente prestou esse cara aí, né? Porque ele lá, discursando, levantando a mão, falando com o povo e tal. Eu achei isso uma parada meio um pouco chata, mas vamos ver, né? Como é que esse personagem vai ser aproveitado futuramente. Não, então, assim, é só pra gente narrar spoilers aí dos acontecimentos que vem da Terra-média, que vai ter uma guerra onde Númenor e
os elfos vão se juntar e vão derrotar Sauron. Sauron vai preso lá para Númenor, e ali ele começa o seu plano de envenenar a cabeça do rei de Númenor, até o ponto que Númenor entra em guerra com os Valar, né, com os deuses, e aí acaba sendo a visão sendo consumida. Então, assim, eu não sei, de novo, tá, gente? É aquela coisa que a gente está conversando sobre conhecer a história e as adaptações que são feitas. Eu entendo o lance de mostrar que a pétala, quando cai, é sinal de mau presságio, porque isso é dito em O Senhor dos Anéis. Você Sim. vê quando a árvore lá de Gondor tá meio seca, é porque tá tendo uma coisa ruim, e quando o Aragorn retoma como rei, a árvore tá florida, né? A árvore tem esse tipo de poder. Mas você pensando que vai ter tudo isso acontecendo, você fica... O ato de Galadriel e Halbrand estarem no Númenor, na essência, não mudou nada. Não interferiu em nada na história isso aí, né? Entende? Então você tem, na verdade, um arco só para apresentar Númenor, que na história não faz diferença. Porque o Sauron, ele não diz onde é que ele está quando ele é encontrado no mar. Aí ele faz a escala de Númenor, vai para a Terra-média, né? Vai lá para as Terras do Sul. Lá, o plano do Arda vai ser executado independente se Galadriel tivesse, independente se o Sauron tivesse, seria executado o plano, Mordor passaria a existir. Eles iam, de certa forma, parar em Eregion para forjar os anéis, né? Porque o Sauron tem que estar ali para essa forja acontecer. E a rainha que veio para a Terra-média voltou para Númenor. Então, assim, Númenor continua no mesmo ponto que esteve. Só usou isso para mostrar a troca de rei, porque o rei morreu no final e agora vai surgir um novo rei. Será que agora que muda e esse rei é o rei que vai vir no final? Então, na essência, não teve muita funcionalidade essa trama envolvendo o Númenor. E aí, a questão, mais uma vez, de perigo, né? Como a Jéssica falou. Realmente, pensando para quem está vendo a história agora, ver o Elendil sofrendo pela morte do filho e tal. Mas pra gente que conhece um pouquinho da história, cara, o Isildur e Elendil vão estar na Primeira Guerra do Anel, quando a Galadriel começa a narrar os contos lá na Sociedade do Anel no primeiro filme. Então, tipo... A gente não sofre, né? Porque o personagem morreu. Então, eu acredito que a gente que já conhece a história, a gente assiste, assim, óbvio, né? Tem toda aquela emoção, mas não tão emocionado como quem está vendo agora. Exatamente. Pesquisei aqui o nome que Sauron usa quando está enganando os elfos para a criação dos anéis é Anatar. Eu falei Uruvatar é o deus, né? Eru lá na história. Então, assim, você percebe que ele poderia ter feito isso, sabe? Em algum momento da história, ele dizer, não, meu nome, Halbrand foi o nome que eu tive que usar para o meu nome, na verdade é Anatar. Cara, ia ser muito bacana pra gente que viu a série, gente que lê os livros, ou gente que sabe um pouco disso, ia ser o memezinho do Leonardo DiCaprio. Sabe? Apontando pra ver, olha lá, é ele, e ponto. Então, assim, eu acho que seria mais interessante do que, você é Sauron, eu sou Sauron, quem é Sauron? Sabe? Perderam a oportunidade de dar uma sacada de mestre, né? Tem dois núcleos aqui que eu queria falar com vocês, que é o núcleo dos anões e o núcleo dos pés peludos. Eu queria começar com o núcleo dos pés peludos, né? Tem muita gente que está associando muito aos hobbits, né? Porque eles têm algumas semelhanças, né? Mas acho que a principal semelhança é que eles são nômades, né? Eles ainda estão são nômades, estão viajando. Eu acho que eles estão à procura de um lar, né? Enquanto que os hobbits já têm um lugarzinho deles estabelecido, que é o condado. E eu queria saber de vocês, esse núcleo, eu achei um núcleo um pouco arrastado, eu não nego. Eu acho que esse é o núcleo talvez mais arrastado, talvez o mais deixadinho de lado, assim, um pouco. E aí eu queria saber o seguinte, é o Gandalf ou não é o Gandalf que tá ali com a galera? Ai, meu Deus, e agora? Fala, Rafa, primeiro. Gente, assim, eu adorei o núcleo dos pés peludos. Eu acho que é aquela parte que, assim, a gente que pensa em Tolkien, a gente lembra muito da Guerra do Anel, mas a gente esquece do texto do Hobbit. Sim. Que é um texto mais infanto, que é aquela coisa a frase que muda o mundo, que numa toca havia um hobbit. Então, assim, no buraco no chão, dentro de uma toca havia um hobbit. Então, assim, é isso, sabe? É aquela coisa de lealdade que os hobbits têm,
que aí os pés peludos têm, tipo assim, ninguém anda sozinho, ninguém sai da trilha. É aquela coisa do, o Hobbit, na verdade, os Hobbits são, digamos, os descendentes, uma evolução dos pés peludos. E eu gosto da ideia deles serem nômades, mas eles não são nômades qualquer, eles são nômades que vão tipo, com cuidado. Eu adorei o jeito deles se disfarçarem, deles se camuflarem nas florestas, e eu adorei tudo isso, toda essa mitologia. E eu acho que a chegada no condado, que um dia eles vão chegar no condado, pode ser até no final da série, tipo, encontramos um lugar e daqui tá bem protegido e a gente não precisa sair daqui, até porque o condado, ele é protegido, entre aspas, pelas forças do bem, porque tem um porto numa cidade, né? Tem um porto ali que é Lindon, né? Que depois é Lindon, se não me engano, que vira Porto Cinzentos. Não, é o nome de outra cidade agora. Eu esqueci o nome. Que uma cidade élfica que vira Porto Cinzentos, e tem Valfenda, que depois vai ser construída, que fica literalmente, o condado fica entre os Portos Cinzentos e Valfenda. Então, por ela ser protegido por essa guarnições élficas, eles entendem que, cara, aqui é seguro de estar. A gente não precisa mais ter que ficar vagando se tem um lugar seguro, pacato para a gente ficar. E conforme a evolução dos anos, você vai mudando os seus hábitos. Uma coisa é você ter um hábito nômade, você tem que estar sempre à espreita, não se colocar em perigo, procurar lugares que tem comida. Tanto é que eles têm as rotas de migração, né? Tipo, no sul, quando no inverno a gente vai para tal lugar. Quando for verão, a gente vai para o outro. Quando for outono, e eles vão migrando nessa rota, nessa trilha, até o ponto que eles vão entender que eles encontraram um lugar deles, que não precisa mais. E assim, as características do Frodo e do Sam estão ali, do Merry e do Pippin, sabe? Você vê que tem, como eu falei, os banquetes em certa quantidade menor, mas o povo festeiro, os hobbits são festeiros. Você tem toda, como eu falei, a questão de lealdade, a questão do tipo assim, cara, a gente é pequeno, a gente não se envolve nas coisas das pessoas grandes. Isso você pega lá no Hobbit, quando o Bilbo sai e o Bilbo é acusado, porque assim, como assim você saiu? A gente é Hobbit, a gente não faz esse tipo de coisa. Então tá ali na essência, sabe? E sim, na minha visão, tá? Pode tirar o print aí da tela. É o Gandalf. Ai, meu Deus! Por N motivos, eu já desconfiava. Quando eu vi o primeiro episódio, ele aparece no final do primeiro episódio, no segundo episódio tem relação. Eu falei até com a minha irmã, eu falei assim, cara, que ideia genial. Eles já colocaram o Gandalf em contato com essa raça. Porque de todos os Stars, de todos os magos, o Gandalf é o único que tem contato com eles. Se você analisar, nem o Radagast nos seus textos, nos textos de Tolkien, nem os elfos azuis, os magos azuis que estão lá no leste, nem o próprio Saruman, sabem da existência dos hobbits. Então, sabem. Mas aí eu fiquei nessa dúvida, por quê? O Gandalf, ele não aparece só na Terceira Era? Tira pra mim essa dúvida. Teoricamente, sim. O Gandalf, mas aí é a questão. Será que a ideia do nome Gandalf não aparece na Terceira Era? Então, pensei nisso também. Por quê? A jogadinha ali da frase, em qualquer dúvida, siga o seu nariz. Meu, não é possível, cara. É muito Gandalf. Muito, muito. Aí veio ali o meme do Leonardo DiCaprio, sabe? É ele. É ele. Aí... Todo mundo acho que fez a mesma coisa, porque eles vale lembrar, gente, lá na Sociedade do Anel, no primeiro filme, tem uma passagem que eles estão em Múria, que eles estão perdidos, que o Gandalf, inclusive, era essa passagem que eu estava lendo no livro, ele fala assim, não lembro desse lugar. E aí, ele, depois de um tempo, ele fala, só que isso tem só no filme, tá? Isso não tem nos livros, sim, essa fala. Ele pega e fala, é por aqui. Aí, você lembrou? Ele, não, porque o cheiro é bom vindo daqui. Aí ele fala, inclusive, a mesma sentença. Sim. Ele fala com o Merry, né? É o Merry ou o Pippin que ele fala? É o Merry. Meriadoc? Não, eu acho que ele fala Peregrintã, ou fala Meriadoc? Não sei, agora não lembro agora. Vou ter que rever aqui. Ele fala o nome e o sobrenome, ele fala assim, na dúvida, aí ele dá o nome do Merry completo ou do Pippin completo e diz, siga sempre o seu nariz. Então, assim, ele usa a mesma estrutura para falar com a Nori. Sim. É por aqui. Por quê? Você lembrou? Ele falou assim, na dúvida, aí fala Nori e fala o sobrenome da Nori. Siga sempre o seu nariz. Sim, o que me faz pensar que também é o Gandalf é porque a gente tem o Balrog. O Balrog aparece. Então, o que me faz reforçar que pode ser, de fato, o Gandalf. Também. Sim. Ainda aqui na jogadinha da fala, você viu a carinha que ele faz? Tipo assim, quem é fã agora vai sacar essa. Parece que o diretor pediu isso pro ator. Tipo assim, olha e faz uma carinha tipo, com uma risadinha meio discreta aqui do lado.
que é para as pessoas sacarem. Não é possível, não é possível. É o mesmo Se não jeito. for ele, não é possível. É o mesmo jeito de olhar, é Sim. o mesmo jeito de rir, é o mesmo jeito de encarar a situação. Então, assim, eu falei, cara, é impossível não ser um Gandalf. E se for, eu vou adorar, porque eu vou amar essa ligação. Entre outras ligações que tem também ali, falando dos pés peludos pro Hobbit, né? É a questão da amizade da Nori com a Papoula, porque me lembrou o quê? Aquela despedida me lembrou quando eles chegam lá no navio, os 4 Hobbits, que o Frodo tá se despedindo do Sam. Você lembra? Não, eu chorei. Eu vi o último episódio ontem e eu chorei. E eu chorei também quando o Frodo tava se despedindo do Sam, que é o melhor amigo dele. E ele fala, né? Tipo, ela fala, Papoula, você é minha melhor amiga e tal. E outra questão também, ela me lembrou muito o Bilbo, na questão de ser aventureiro, né? Tipo assim, todos os pés peludos ali, e ela jogou a mochilinha nas costas e tchau, vou conhecer o mundo, entendeu? E foi o que aconteceu com o Bilbo, morrendo de medo de sair da toca, mas saiu para conhecer o mundo, né? E assim, como a Jéssica falou, eu achei genial. Por que eu acho que é o Gandalf, gente? Por já ter essa relação de amizade. Então Sim. você pensa que o Gandalf vai ser o cara que conhece os hobbits, sabe quem são, e tipo assim, vai ser o vigia, o protetor do condado por anos e anos e anos e anos. Então, tipo, ele vai estar sempre visitando, vai ver, digamos, o filho da Nori, o neto da Nori, e o bisneto e tal, até chegar ao Bilbo. Então, eu acredito que sim, que a linhagem vem da Nori até chegar lá na frente. Então, assim, eu acho que constroem muito bem essa relação do Gandalf com os hobbits. Sim. Mais principalmente com a linhagem ali que vai gerar a linhagem do Bilbo. Esse núcleo, para mim, eu gostei muito. Eu não curti muito aquelas sacerdotisas. Eu achei meio... Achei jogado, achei uma coisa muito superficial, sabe? Muito raso. Eu entendi a importância, né? Eu entendi a participação delas para dizer, não, olha só, esse aqui não é o Sauron. Esse aqui é possivelmente o Gandalf. E, tipo assim, elas chegam na Terra e elas ainda se equivocam, né? Não, mas, caraca, não, é ele? Não é ele. Porra, como assim, cara? Você vem pra parada, uma missão, e não sabe se o cara é ou não? Assim, eu não achei 100% desnecessário a presença delas, porque mostrou pra gente que Sauron não tava jogado. Tipo assim, ele perdeu a guerra lá, mas não tava jogado. Mas eu achei elas muito fantasiadas. Aquela lente, o figurino, parece muito com o Senhor dos Anéis, com o Hobbit, com até mesmo a série, né? Eu achei muito fantasminha, assim, na minha opinião. Ela só dá a entender que quando o Gandalf, no caso, derrota elas, que fica aquela ar de espectro ali, né? O ar de Nazgûl quando estão em posse do anel, quando o Frodo vê, né? Mas fora isso, assim, é uma seita que tipo, tudo bem, eles têm tudo que envolve o leste da Terra-média pode ser qualquer coisa. Que é desconhecido. Que é desconhecido, entendeu? Então, assim, mas eu achei meio blé. Tipo, tem uma profecia que você vai descer, mas peraí, o Sauron virou espírito, o Sauron morreu, então eu acho que não deixa isso muito claro em nenhum momento. Então, a chegada dele, se chegasse, digamos, 2 cometas, eu acharia mais interessante. Tipo assim, é o Sauron e chega uma outra pessoa. Justificaria esse erro de trajetória. Não, peraí, a gente errou aqui, não é esse cara aqui, é o outro. Achei meio jogado também. E fala, né? Não, é o outro. Tipo, é o Stari. Tipo assim, não existe só um Stari. Não existe só o Gandalf. Existe o Saruman, existe o Radagast, existe o Gandalf, existe os 2 azuis que foram pra leste. Então, assim, é o outro quem? Pode ser os 5. No momento eu achei que poderia ser o Radagast ou o Saruman, né? Foi porque eu pensei, cara, será que eles vão querer realmente jogar o Gandalf agora? Não, acho que não vai. Mas depois que eu tive aquela confirmação de que o Halbrand de fato era o Sauron, aí eu pensei, mano, então é o Gandalf, tem que ser o Gandalf, não tem como. De novo, eles não negam e nem afirmam, só falam, é o mago. Mas pra mim, de fato, eu acho que é o Gandalf, porque se não for, cara, acho que vai muito na contramão do que tem que ser, sabe? Eu até pensei que poderia ser o Saruman. Eu falei, cara, mas se for o Saruman vai ser maneiro, porque a gente viu pouco do Saruman bom, do Saruman mago, né? Porque já no Hobbit, quando ele aparece ali lutando
junto com Elrond, junto com Gandalf e a Galadriel, mas ele já tem uma tendênciazinha a ceder ao poder ali. Ele já tem uma fala estranha, né? O jeito dele falar já é estranho. Então, assim, mas eu falei, pô, ia achar maneiro se mostrar como ele foi, como um mago branco, como um sábio, antes de ser corrompido. Mas não é isso que a série propõe. E eu também não gostaria de ver. Eu acho que Gandalf seria legal. E eu gosto da ideia, por exemplo, de estar indo para Rum. Eu não sei o que... Não lembro de ter lido nada sobre isso. Se a Jess leu. E também se não, fosse eu achei meio estranho até. uma terra do leste que eles precisam passar lá para poder ele aprender e desenvolver o que é ser um mago, eu acharia bem interessante, digamos assim. Gente, eu queria falar com vocês sobre o núcleo do Durin. O Durin e o Elrond, cara, eu gosto bastante da interação desses dois caras, né? E como a amizade deles, né, momentaneamente fica fragilizada, porque os elfos têm a chave, os anões têm a chave para a sobrevivência da vida imortal, né? Dos elfos, né? E isso acaba fragilizando momentaneamente ali a amizade entre o Durin e o Elrond. Eu não sei o quão isso é fidedigno nos contos, né? Se é que isso é abordado nos contos. Nossa, agora você falou que eu ia acabar de falar. Quando eu vi a amizade dos dois, eu pensei logo no Legolas e no Gimli. Nossa, porque, tipo assim, ali no filme deu a entender que a amizade dos dois seria eterna, né? Do Legolas e do Gimli, embora a gente não tenha passado tanto tempo com os dois. Mas eu achei bacana, gostei também de todo o cenário, de todo o figurino, né? Eu sou meio suspeita porque eu amo os anões também. São os meus... Primeiro a Galadriel, segundo os anões. São meus personagens preferidos. Mas gostei da família do Durin ali também, da esposa dele. Mais uma vez, representatividade, porque ela é uma anã negra, né? E pegaram nesse ponto aí também. Gostei de tudo, assim. Sou meio suspeita para falar deles. Mas a amizade, a relação de amizade ali para mim foi excelente. Me emocionei quando ele falou que eles passaram 20 anos, né, se eu não me engano, sem se falar, porque o tempo dos elfos não é o mesmo que o tempo dos anões, né? O tempo dos anões passa mais devagar, e aí ele teve o casamento, os filhos e tal. E achei bacana da parte do Elrond se desculpar. Foi, para mim, uma das partes bem emocionantes, né? Se desculpar com ele e reatar essa amizade. E a preocupação dele também com o tempo de vida, né? Que os elfos teriam ali, se ele os ajudasse com o Mithril, né? Aí, vamos ver ainda como que vai desenrolar isso, porque também não foi falado nada dos anões no último episódio, né? Se eu não me engano. Então ficou meio que assim, vai ter uma continuidade aí, vamos ver o que vai rolar. Eu queria ver um pouco mais até dos anões em cenas de ação, né? Porque os anões são ótimos guerreiros também, né? Você vai ver, meu querido, você vai ver. Vai ter. A terceira temporada estão chegando aí, você vai ver. Me tire uma dúvida aqui, porque eu sou leigo no universo de Tolkien. O Mithril, esse Mithril, que é esse minério, é o mesmo minério em que o Frodo usa como uma armadura por debaixo? Sim, é o mesmo. E quando falou Mithril, não acredito. Não, excelente sacada eles. Quando eles começaram a falar assim, um minério novo, eu falei, cara, é Mithril. E eu achei muito interessante, por exemplo, que é dito nas passagens que os anões cavaram muito fundo e o Balrog está ali adormecido. Eu achei muito pertinente, porque é exatamente o lance dos anões é justamente a ganância por pedras. Então, tipo assim, a ganância foi tão grande que, tipo assim, tem uma coisa muito importante. Eu, particularmente, não curti esse lance do Mithril ser a salvação da raça. Dos elfos. Não gostei. Eu acho que aquilo ali, tipo... Eu acho que é muito limitado. Muito também. Limitado, porque a raça dos elfos é uma coisa assim tão divina, tão... não superior, mas tão assim sensacional, que como que a vida deles ia ficar limitada a um minério, cara? Fiquei pensando na mesma coisa. Então eu não curti esse detalhe. Porém, eu gosto da amizade do Elrond com o Durin. Apesar delas, não sei se a Jess leu alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro, não é registrado, falado nada disso. Mas o Elrond, ele é um diplomata, né? O Elrond é menos guerreiro e mais diplomata. Ele é cara que conversa, que sabe andar nos meandros ali. Eu gostei
dessa característica. Eu gosto do ator, achei que ele atuou muito bem. Gente, eu adorei ver Casa Dune assim no auge, sabe? Que a gente vê Casa Dune destruída em Senhor dos Anéis, né? Com lotada de orcs e tal. Então você vê, tipo, os anões bebendo e o lance da armadura dos anões protegerem barba. Eu achei genial. Tudo muito bem feito. Eu gosto de toda a caracterização ali envolvendo Casa Dune. Não se preocupa, você vai ver, pequeno spoiler, o Sauron vai montar um exército, vai atacar Eregion e Casa Dune ajuda, então, tipo, a defender. Então, assim, você vai ver os anões lutando. Eu só não sei o quanto eles vão abordar todos os reinos dos anões, né? Que isso, não sei se a Jess percebeu, do tipo, é um pouco complicado, e aí o mundo mesmo é assim, né? O nosso mundo é assim. Tem cidades que mudam de nomes, tem cidades que então, pra gente que era acostumado o quê? 3 reinos, né? Pegando assim, pra quem conheceu só pelos filmes. Você tem Valfenda, Lothlórien e lá Thranduil, né? Que é a floresta ali que depois vira a Floresta das Trevas. Sim. E os anões, você tem Múria, Casa Dune, e você tem lá a Montanha Solitária dos filmes do Hobbit. Então você vê, por exemplo, entrando no Eregion, Lindon, é muito... mas o que aconteceu com esse povo, com essa terra depois? Por que essa terra não tá lá? Eu acho que é bem difícil. Vai dar um trabalhinho para explicar isso tudo. Eu acho que eles não vão chegar a explicar detalhadamente, só vai chegar e falar, foi tal coisa, só isso. Porque se for explicar detalhadamente, a série só vai ter os anões. É isso aí. Mas eu gostei da relação dos dois, achei bem interessante. Gosto da ideia. Eu gostei mais de usarem o Mithril como liga para poder unificar todos o lance dos Anéis do Poder do que necessariamente o Mithril ser usado para salvar os elfos. Essa cena da Forja dos Anéis eu achei maravilhoso, né? Porque a Galadriel ela desmascara, né, o Halbrand, né, por conta de uma fala que ele diz pro Celeborn, né, sobre não é o poder da carne, é o poder sobre a carne. Então ela já mata ali o que eu já tava desconfiando. Muita gente já devia estar desconfiando. E aí tem a cena, aí o Halbrand mete o pé, foge, e a gente vê, cara, a forja dos anéis, dos 3 anéis, cara, que cena linda, meu, aquela ali, acho que pra mim é o ponto ápice da série, né, o orgasmo da série, é o que o fã tá querendo ver. A gente vai ter mais anéis feitos pros outros povos, né. Mas é exatamente isso que eu quero que a Jessie me confirme. Jessie, se eu não me engano, os outros anéis são forjados antes desses 3, não é isso? Então, eu fiquei pegada nessa cena. Primeiro, eu achei que eles eram forjados todos juntos, porque quando começa lá, o filme já fala 3 anéis para os elfos, né? E etc e tal. E depois eu fiquei pensando também que foi forjado antes. Aí eu fiquei nessa dúvida. Mas não entra na minha cabeça que foi forjado só os 3 para os elfos. Eu fiquei pensando nisso ontem também. Em nenhum momento eu ouvi falar que os anéis dos elfos foi forjado separado. Não, os anéis, os anéis dos elfos é forjado em segredo. Porque tem assim, aí é questão de mitologia, e eu tava com essa dúvida aqui agora, conversando com você, eu acho que é bem isso. São forjados anéis, só que a ideia do Sauron não era dar esses anéis para os humanos, nem era dar para os anéis para os anões. O lance do Sauron é com os elfos. Então, a forja dos 16 primeiros anéis é para dar para os elfos. Sim. E quando os elfos colocam e sentem que há uma magia ali de aprisionamento, eles tiram. Sim. E o Sauron, como Anatar, pega esses anéis e foge de Eregion. Então. E aí, depois que ele foge, é que ele dá os anéis para os humanos e dá para os anões. E depois os elfos, em segredo, forjam os 3 anéis para que não tem essa magia do Sauron. Sim. Então essa assim, era a minha dúvida mesmo. Porque eu não entendi. Porque, tipo, apareceu não, né? Na série, esses são os 3 primeiros anéis forjados. Tipo, não existiam outros. Mas esses 3 são forjados exatamente meio que pra, sei lá, né? Se garantir, digamos assim. Mas se garantir do quê? Só pela presença do Sauron? Não, teria que ser para se garantir
pela existência dos outros anéis. E não foi falado que os outros anéis já foram forjados. Então, assim, a não ser que eles não contaram essa história pra gente, pra contar em flashback, Pode ser. pra ficar em segredo que existem outros anéis que não são aqueles 3. Porque, Talvez assim, revele lá na frente, né? porque o grande lance do 1 ser forjado em segredo é justamente isso. Porque, assim, ele dá os anéis pros povos e depois que, tipo assim, agora eu vou forjar um que tem o poder de subjugar todos eles, deixar Isso. todos eles sob a minha vontade. Que essa era a ideia dele original, de botar elfos, os reis elfos, sob o domínio dele. Mas a gente não viu. Quando eu falei assim, gente, possivelmente teve um corte de tempo. Sim. Por quê? Quando você vê no final, você vê ele já olhando a Montanha Solitária. Montanha Solitária não, perdão, Montanha da Perdição. Né? Sim. Ele já vê Mordor. E ali tu vê que ele tá indo pra lá pra forjar o 1. Então, assim, eu não sei como é que eles vão, tipo, pegar e explicar como isso vai ser mitologicamente colocado. Mas eu acho que vai rolar, viu? Acho que vai chegar em algum momento, aí a gente vai ficar com essa cara de besta que a gente tá agora, se perguntando onde que estão os outros anéis. Aí vai chegar uma historinha lá do nada no meio e falar, não, porque antes de forjar, os elfos forjarem os seus, Sauron já tinha forjado não sei aonde, com não sei quem. Vai acontecer alguma coisa assim. Porque senão vai fugir muito dos livros, né? Vai fugir muito da literatura. Aí sim o fã vai ter todo o direito de chegar e cair matando em cima. Se embaraçar na história dos anéis, que é o que a gente tá esperando. Isso, pelo menos, vai ter que ser bem certinho ali. Na verdade, eu tô olhando aqui, e assim, que é pesquisa, né? Porque é muito ponto. Na verdade, ele forja, ele não rouba. Depois que ele forja que os elfos tiram os anéis, os 20 que foram feitos, e aí depois ele vai e pega e distribui esses anéis para os outros povos. Então, assim, dois dos 3 que foram feitos, 2 ficam com os elfos e 1 é dado para os anões. E aí os outros... Gente, é anel para dar e vender. Então, assim, eu acho que eles precisam realmente sentar e organizar essa mitologia para a gente alinhar. Não sei se o Efra, você destacou isso, mas é legal, né? A musiquinha final sendo narrada, né? A história ali que a Galadriel narra em forma de música. E eu não lembro quem fez, mas foi alguém, tipo, importantezinho aí que gravou essa música, né? Eu acho que foi a Fiona Apple, eu não lembro agora. A Fiona Apple, um sucesso absurdo nos anos 90, ela meio que sumiu, que é uma pena, porque ela é uma excelente cantora, e acho que agora ela tá cantando essa versão em amo. A Fiona Apple mesmo, Fiona Apple, isso mesmo. Ficou sensacional, gostei. Eu queria as considerações finais de vocês, né? Como a gente já falou aqui, né? A gente vê o Halbrand, que é o Sauron, indo lá pro inferninho pessoal dele, né? Eu achei até uma parada que remete muito ao Anakin Skywalker, sabe? Com as vestes pretas, aquele olhar meio macabro e tal. O que esperar de uma segunda temporada. E eu quero saber a nota que vocês dão para essa série, de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Bora lá, quer começar, Rafa? Cara, eu dou 3 cadeiras. Eu acho que tem coisas muito, muito boas, principalmente o visual é muito bom. Mas como a gente falou aqui, tem alguns núcleos que são esquecíveis. Por exemplo, o lance lá do Isildur, dele querer ser da Marinha, não querer ser da Marinha, não vai a lugar nenhum, não leva a história para lugar nenhum. O Elendil ser como Elendil eu acho interessante, mas também eu acho que ele não foi colocado... Eu guardaria no menor para uma segunda temporada. Eu acho que daria para desenvolver uma trama diferente do que só a Galadriel passou por lá e fez altas aventuras, e essa turminha do barulho causou altas confusões. Eu acho que deveria ser muito mais do que isso. Acho que no menor ficou jogada, é bonita, é maravilhosa, ver aqueles barcos maravilhosos, Palantir e todas essas coisas, acho muito bom, mas é um núcleo que é jogado fora. Eu adorei o Arda, eu adorei o plano de fundação de Mordor, que eu adorei entre aspas, humanização dos orcs, porque a trilogia do Peter Jackson, ela é muito maniqueísta, do tipo bem contra o mal, né? Viu orc, viu monstro, mata. E ali eles colocam que, cara, não, os orcs se organizam como sociedade. Eles têm, digamos assim, um senhor, eles querem ter de volta para minha terra, eles têm nomes, então, e essa parte eu achei maravilhosa. Tudo que envolve Arda e Orc, eu passei até a torcer pra Orc. Eu acho que
Pô, ó, que legal, ó, que merece meu respeito. Khazad-dûm, maravilhoso. Toda a questão ali do... E aí pode ser que a questão do rei não querer escavar e o Durin falando assim, tem uma mitologia por trás envolvendo a Silmarils, porque começou a animosidade entre anões e elfos. Isso aí, quem quiser pesquisar, pesquisa. Só botar na internet aí, rixa entre anões e elfos, vocês vão ficar sabendo. Mas eu gostei de Khazad-dûm, eu gostei da desconfiança do Durin, o pai. Pode ser que ele sabia do segredo do Balrog e por isso não queria que escavasse muito. E o Durin, no seu ímpeto adolescente, jovem, querer cavar, querer se provar como eu serei o futuro rei, então eu sei o que eu faço. Gostei muito dessa dinâmica. O Halbrand, o ator, é um lixo. O cara ruim. Se esse cara passou nas seletivas, eu imagino quem era os concorrentes. O Hayden Christensen foi na época e continua sendo o Anakin do Darth Vader, então tá tudo certo. Enfim. Mas eu acho assim, a série é muito boa. Ela tem as suas barrigas, mas ela tem o ritmo de Sociedade do Anel, o ritmo de Senhor dos Anéis. Gente, eu sei que as pessoas não lembram. Vocês que a gente está falando de 20 anos depois, mas na Sociedade do Anel, no primeiro filme, a primeira espadinha, o primeiro pau comendo ali, a sociedade é formada com 2 horas de filme. É só Hobbit andando. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, né? Eu dormi. Eu juro pra vocês, eu dormi no primeiro Jesse, filme. obrigado. Eu achei que eu fosse o único, eu também dormi. Não, eu dormi, porque assim, quando você ouve a pessoa falar hoje, né, que é fã de Senhor dos Anéis, de Hobbit, de Tolkien, você imagina o quê? Essa pessoa sentou, assistiu o Senhor dos Anéis e saiu flutuando. Não, gente, é mentira. Você precisa assistir a trilogia inteira 2 vezes para você realmente entender e falar, eu sei do que eu tô falando. E você só pode ser fã de uma coisa quando você sabe do que você tá falando. Então, assim, a primeira vez eu dormi, a segunda vez, assim, o segundo filme eu não assisti com tanto interesse. Aí, quando eu assisti a segunda vez o primeiro filme, eu falei, cara, que sensacional. Mas, assim, tipo, deu um trabalhinho para colocar todas as coisas na minha cabeça, entender toda a mágica, toda a fantasia, todas as questões abordadas do filme, né? Amizade, fidelidade. Aí depois, sim, hoje eu posso falar, tipo, falou de Tolkien, é comigo mesmo. E Jesse falou aí, eu dormi, eu vi o vídeo, eu aluguei o Senhor dos Anéis em cassete, VHS, botei, dormi, não entendi. Quase perdeu o aluguel do videocassete. Não entendi nada do que estava acontecendo. Aí quando... vai ter o 2, Duas Torres. Gente, o que o Senhor dos Anéis salvou pra mim, Rafael, foi a Batalha do Abismo de Helm. O Legolas descendo de skate ali, né? Isso, Top. isso. Eu era um adolescente, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. Quando eu vi aquela cena, eu falei, eu quero ser elfo. É isso que eu quero pra minha vida. Chamar de Legolas. Como é que faz pra ser elfo? Porque eu quero descer. Nessa época, todo adolescente tem uma fase de skate, né? Que acha que é skatista. Aí eu vou mandar o óleo, igual o Leco, ele bateu lá o óleo e jogou o pescoço. Eu vi aquilo ali, eu fiquei maravilhado. Aí depois do Duas Torres, que eu revi a Sociedade do Anel, aí revi o Duas Torres na sequência, que tipo, eu esperei chegar ao VHS, aluguei os 2 e comecei a internet, época de discada. A pessoa falou, não, tem um 3. Eu falei assim, cara, vibrando assim, pra tu ver, ó, a minha escalada com o Senhor dos Anéis, a minha nota é 3 cadeiras, eu já dei. Minha escalada com o Senhor dos Anéis foi ver VHS dormir, assistir o filme em qualquer sessão, o Duas Torres, e o Retorno do Rei ver na estreia no primeiro horário que o cinema tinha. E no melhor cinema, que foi o CI na Barra da Tijuca na época. Então, assim, foi literalmente dormir, ver em qualquer sessão e ser o primeiro a entrar na sala do melhor cinema na primeira sessão do dia para poder ver o sobre isso. Você vai avançando assim. Então, cara, isso é Senhor dos Anéis. É um pouco arrastado. E a série tem esse clima de epílogo também. Do tipo, quando você vê, agora os tabuleiros estão começando a ser arrumados. E eu sei que muita gente vai sentir falta de guerra, né? De ação. Porque o Senhor dos Anéis é muito vendido como aquelas batalhas gigantescas e aquela coisa toda. E a série foi bem enxuta nisso, bem sucinta. Não tem muita guerra, não tem muita formação, não tem muita gente. Mas isso vai escalonar. Por enquanto. Vai escalonar. E aí, Efra, para finalizar, eu falei lá no nosso grupo
que como é bom a diferença aí de Game of Thrones, né, House of Dragon e para Anéis do Poder, agora que a gente está com essas duas séries aí do momento falando de magia medieval, como é bom você não estar preocupado com a sua audiência, assim, se vai ter audiência ou não, que é o caso, aí eu acredito, do Prime Video. Porque eles sabem a história que eles querem contar e sabem qual ritmo que vai ser contado. Então a gente vai ser levado pro ápice. A gente vai chegar na 5ª temporada, que são 5 temporadas, a gente vai chegar do mesmo jeito que a gente entrou em Retorno do Rei. Retorno do Rei, filhão, é só porrada. Só pancadaria. É só isso. Então você vai, tipo, sendo preparado para essa porrada. E já chega arregaçando. E a final da 4ª temporada e 5ª temporada vai ser isso. Vai ser só a batalha que todo mundo quer. Vai ser a recompensa pra gente estar acompanhando essa história. Já no Game of Thrones, a gente tá falando aqui que tá sendo muito acelerado, porque eles precisam entregar as principais batalhas para ser renovado. Sendo que as principais batalhas do House of Dragon, o pessoal já tá adulto. Então eles precisaram correr para deixar todo mundo adulto. E Senhor dos Anéis não precisa. Eles sabem o fã que tem, sabem onde é que vai chegar, não tá preocupado, vão entregar as temporadas. Então, assim, a partir da 2ª temporada, a gente já vai ter uma batalhazinhas bem bacana acontecendo. A gente vai ver o desenvolvimento de mais personagens. E eu já tô aqui imaginando Nazgûl voando, atacando. Vai ser lindo demais quando essa hora chegar e eu quero estar vivo para ver isso. Gostei muito da produção, de toda a caracterização, né? Tem ali os seus mínimos defeitos, eu chamo de mínimo, porque eu achei que foi coisa bem pouca, né? Gostei que foi o mínimo usado ali isso eu me refiro às maquiagens, né? Aos figurinos, o mínimo de computação gráfica, que você vê muito isso em Hobbit, né? Em Senhor dos Anéis não, por isso que Hobbit foi tão criticado. Quando apresentou os orcs assim a primeira vez, quando tava o Arond e o capitão dele, que foi a primeira vez que a gente viu assim, tete a tete mesmo, os orcs. Você pode ver ali que, tipo, máscara, maquiagem, os dentes dos orcs, assim, o olhar deles, tudo muito bem trabalhado. Você fala assim, puta que pariu, cara, isso é um orc. Aí, como diz o Rafa, eu queria ser um orc ali na hora, não era nem um elfo, eu queria ser um orc. Pra ser tão perfeito desse jeito, né? Você chega uma hora que você começa realmente a torcer pros orcs, de tão bom que os caras estão, né, na série. Gostei ali também dos personagens principais em si, né? Galadriel, Durin, o Elrond, né? Que querendo ou não são os preferidos de todo o público, na maioria das vezes. E, como eu posso dizer, espero muito mais, assim, não que tenha sido ruim. Eu espero muito mais assim nas próximas. Espero que cessem as minhas dúvidas em relação aos anéis, em relação ali a alguns pequenos tópicos que a gente já conversou aqui na nossa conversa aqui atrás. Mas é isso, gente. E a representatividade, para mim, é muito forte. Embora possa ou não fugir do que está escrito nos livros, né? Ponderamento feminino, representatividade racial, né? Das raças que são apresentadas. Eu achei muito bacana. Eu acho que também a série vai servir para trazer o público jovem que eu digo, não tipo ali os adolescentes, o público que nunca tinha assistido Senhor dos Anéis, o público novo também, né? Uma idade um pouquinho mais avançada, mas que não tinha contato com Tolkien. Vai trazer muito fã para Tolkien ainda. E isso pra gente que já é fã é ótimo, é maravilhoso, né? A gente gosta de ter mais pessoas sendo agraciadas com o trabalho de Tolkien. Então, mesmo com todos os pequenos defeitinhos que a gente encontra e sabendo que nada é perfeito, a minha nota é 4, porque assim, eu esperei muito por isso. A série, pra mim, ela tipo, tá sensacional e supriu muito da minha saudade de obras de Tolkien, né? Eu achei que isso nunca fosse acontecer, então quando foi anunciado a primeira vez, vai rolar uma série, eu falei, mano, meu Deus do céu, quando? Então a gente esperou aí, uns 3 anos, né, pela série, e acho que ela ainda vai entregar muito pra gente. Então é nota 4, fácil. A série é porque a gente acha que fica difícil a gente querer imaginar o universo de Senhor dos Anéis que não seja com Peter Jackson, né? Por ele ter feito algo tão significativo, né? Na história do cinema, né? Pelo que Tolkien conta aí pela história do cinema. Eu gostei bastante da série. Eu acho que a série ela dá uns deslizes em alguns momentos, mas toda a série faz isso de uma certa forma, né? Nada é 100% perfeito. Eu dou 3 cadeiras para essa série e eu tô muito interessado em saber
quais serão os próximos rumos. Eu adorei a Galadriel, é a minha personagem favorita, sabe? Eu gosto dela, eu quero que haja um maior aprofundamento dessa personagem, eu quero ver mais interações entre ela e outros personagens, eu quero muito ver um pouco mais dos anões e um pouco mais do suposto Gandalf, né, andando com a Nori. Então eu quero fanservice, parceiro. Eu quero fanservice. Eu quero que eles realmente aprofundem essa mitologia. Sim. E eu acho que eles podem até, inclusive, essa série, né, os roteiristas podem, inclusive, contar coisas que talvez Tolkien não tenha deixado claro, né, nos contos que ele fez. Eles possam aprofundar isso de uma forma que também seja respeitosa, né, que não vá de encontro ao que Tolkien trouxe como conceito. Então, cara, é uma série que precisa muito ser vista. É uma pena que ela esteja sendo exibida ao mesmo tempo que House of the Dragon, porque as pessoas vão comparar. Pensei isso também. É uma série muito boa, também tem seus erros, seus acertos. Eu gostaria que elas fossem lançadas em épocas diferentes para a gente poder desfrutar, poder saborear individualmente, separadamente, né? Mas é isso, para mim são 3 cadeiras. Eu tô louco para ver a segunda temporada. Talvez, eu vou chutar aqui, numa previsão bem otimista, talvez a série esteja chegando aí no final de 2023. Uma previsão bem otimista. Mas eu acho que é mais seguro para 2024, talvez lá para o meio, para junho, talvez, de 2024. Vamos ver, eu não sei. A gente ainda está em 2022, a pandemia está menos complicada, então vamos ver como é que fica. Meu querido amigo, já está sendo gravada a segunda temporada. Nesse exato momento que a gente se fala. As gravações parece que não demoram tanto. O que demorou mais foi produção, do sentido de figurino, de coisa. Então, assim, por exemplo, você não demora para gravar as cenas, teoricamente, do Gandalf com a Nori. É caminhada. Então, eu acho, cara, que assim, que meados aí de 2023, essa altura aí, setembro, a gente tá tendo alguns episódios chegando aí. Cara, que série maravilhosa. Gente, eu vou agradecer vocês aqui. Muito obrigado mesmo pela Jessie. Jessie é um amor de pessoa, é a nossa Galadriel. Muito obrigado, Rafa, como sempre. Comentários cirúrgicos. É sempre um prazer ficar apresentando isso aqui. E a gente vê vocês, a gente encontra com vocês numa próxima vez. Vocês confiram nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Se vocês quiserem mandarem sugestões, mesa para 04@gmail.com, que é o nosso e-mail para vocês mandarem sugestões, temas, reclamações. Então fiquem à vontade e até a próxima. Até, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Galadriel. Descobrimos. Eu não sei como não tínhamos visto. É poder demais para um só objeto. Precisamos de 2. Faremos 2. 2 coroas? Não exatamente. Precisa ser algo menor. Vem comigo ver. Não até você me dizer quem você é. Você sabe quem eu sou. Quem é de verdade. Galadriel, eu acho que eu não... Não existe um rei das Terras do Sul. A linhagem acabou. O último homem a usar esse brasão morreu há mais de 1000 anos. E sem herdeiros. Eu disse que tinha tirado de um homem morto. Não, na jangada você me salvou. Na jangada, você me salvou. Você convenceu a Míriel a salvar os homens da Terra-média. Você a convenceu. Eu queria ficar em Númenor. Você lutou ao meu lado. Contra o seu inimigo. E o meu. E fala o seu nome. Eu existo desde antes do primeiro silêncio ser rompido. E desde então, eu tive muitos nomes.